Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar a trabalhar com as formas de transformação de soma e produto, que tem sido o tema aí das nossas últimas aulas. Bom, então o nosso objetivo da aula de hoje é resolver o seguinte problema, que eu dividi em três partes. A primeira parte é mostrar que o seno de 3x sobre 2 menos o seno de x sobre 2 é igual a 2 vezes o seno de x sobre 2 cosseno de x. Então essa é a primeira parte. A segunda é mostrar que o seno de 2n mais 1x sobre 2 menos o seno de 2n menos 1x sobre 2 é igual a 2 seno de x sobre 2 vezes o cosseno de nx, onde esse n é um número natural. Tá? Bom, e aí, feito essas duas partes, a terceira parte é determinar o valor dessa soma. Tá? Determinar essa soma, uma expressão para essa soma em função aí, de n e de x. Tá legal? Bom, então eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retoma para ver a nossa solução. Bem, aqui a gente tem uma diferença de senos, correto? O que a gente já viu, né, em aulas anteriores foi que o seno de P menos o seno de Q ele é igual a 2 vezes o seno de P menos Q sobre 2 vezes o cosseno de P mais Q sobre 2. Então, isso a gente já viu em aulas anteriores. No caso aqui, na nossa expressão, o P é o 3x sobre 2 e o Q é o x sobre 2, correto? Então, essa soma vai ficar como? Vai ficar 2 vezes o seno de 3x sobre 2 menos x sobre 2, tudo isso sobre 2, vezes o cosseno de 3x sobre 2 mais x sobre 2, tudo isso sobre 2. Certo? Bom, então o que acontece aqui, né? 3x sobre 2 menos x sobre 2 dá 2x sobre 2, que é x. Então, isso aqui ficou 2 vezes o seno de x sobre 2. Certo? E aqui vai ficar como? Vai ficar 3x sobre 2 mais x sobre 2 dá 4x sobre 2, que é a mesma coisa que 2x, que vai simplificar. Então, isso aqui vai ficar o quê? Cosseno de x. Então, de fato, né, usando, né, essa fórmula de transformação aqui, a gente mostrou que essa diferença é exatamente igual a isso. Certo? Isso foi o que a gente teve no item A. Então, no item B, o processo é o mesmo, né? Só que no item B a gente tem ali em função de n. Então, a gente tem o seno de 2n mais 1x, tudo isso sobre 2. Tá? Então, quem está dividido por 2 é o 2n mais 1 vezes x, menos quem? O seno de 2n menos 1x, tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre 2. Certo? Então, o nosso objetivo agora é reescrever isso aqui. Bom, e aí o processo é análogo, a gente vai usar a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Então, isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar 2 vezes o seno de 2n mais 1x sobre 2, tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre 2. Não, calma. Eu estou rápido. Isso menos 2n menos 1x sobre 2, tudo isso sobre 2. Agora sim. Certo? Então vai ser esse cara menos esse sobre 2. Isso vezes o cosseno de 2n mais 1x sobre 2 mais 2n menos 1x sobre 2, tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre 2. Então, a gente tem isso. Tá, mas vamos lá.
Esse menos esse vai ficar como? O 2n vai embora. 1 menos menos 1, 1 mais 1, que vai dar 2. Correto? Então vai ficar 2x sobre 2, que vai dar x, dividido por 2, x sobre 2. Então, aqui ficou 2 vezes o seno de x sobre 2. Certo? Agora aqui, somando esses dois, o que vai acontecer? O 1 vai embora com menos 1. 2n mais 2n, 4n. Dividido por 2, 2n, que dividido por 2 dá n. Então, ficou vezes o cosseno de nx. Então, para mostrar essas identidades na letra A e na letra B, a gente só usou direto, né, a forma que a gente estabeleceu aí nas últimas, que a gente encontrou nas nossas últimas aulas. Então, é fato que a ideia, esse resultado que a gente tem na letra A e na letra B, é o que nos serve de base para resolver a letra C. Então, o que a gente, isso aqui foi só para a gente chegar, ver como funcionava. Aqui a gente já fez um caso geral. Então, se eu tenho o seno de um número ímpar vezes x sobre 2, menos o seno de o ímpar antecessor a ele vezes x sobre 2, essa diferença dá sempre uma expressão com essa cara. Tá? Então, a gente vai usar a letra A e a letra B para resolver a letra C, que é o que a gente vai fazer agora. Bem, então nosso objetivo é estabelecer uma relação, encontrar uma relação que determine essa soma daqui. Tá? Bom, então, como eu disse, a gente vai usar a ideia da letra A e a ideia da letra B. O que a gente viu na letra A? A gente viu na letra A aqui o seno de 3x sobre 2 menos o seno de x sobre 2. Isso aqui é igual a 2 seno de x sobre 2 vezes o cosseno de x. Bom, então, substituindo o n por 2 na relação geral que a gente teve na letra B, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o seno de 5x sobre 2 menos o seno de 3x sobre 2 é igual, então, a quem? A 2 vezes o seno de x sobre 2 vezes o cosseno de 2x. Tá? Então, substituindo n por 2 na nossa expressão geral da letra B, a gente tem isso. Se eu substituir por 3, isso aqui vai ficar como? Seno de 7x sobre 2 menos o seno de 5x sobre 2 igual a 2 vezes o seno de x sobre 2 vezes o cosseno de 3x. E eu posso, pegando todos os casos consecutivos, até chegar no que a gente tem, que é o seno de 2n menos 1x sobre 2 menos o seno de 2n menos 3x sobre 2. Isso aqui vai me dar 2 seno de x sobre 2 vezes o cosseno de n menos 1x. Certo? E chegando até o n, eu vou ter o seno de 2n mais 1x sobre 2 menos o seno de 2n menos 1x sobre 2 igual a 2 seno de x sobre 2 vezes o cosseno de nx. Então, o que a gente quer é a soma desses caras aqui, É isso que a gente quer. A nossa soma esquecendo todo o resto, a gente quer a soma desses caras aqui. Então, se a gente pegar e somar isso tudo, pega e soma isso tudo. O que vai acontecer? O seno de 3x sobre 2 vai embora com o seno de 3x sobre 2. O seno de 5x sobre 2 vai embora com esse cara. Esse seno de 7x sobre 2 vai embora com o seno de 7x sobre 2, que está aqui dentro dessas reticências. Assim como esse cara daqui também vai embora aqui, e esse cara aqui vai embora com esse cara aqui. Então, quando a gente soma isso tudo, o que acontece? Todos esses caras se anulam.
O que sobra do lado esquerdo da equação é o quê? Eu vou escrever aqui. O que sobra do lado esquerdo da equação é o seno de 2n mais 1 x sobre 2 menos quem? O seno de x sobre 2. Isso vai ser igual a quem? Do lado direito, o que sobrou? Repare que todos esses cossenos, que são parcelas dessa minha soma, estão multiplicados por quem? Por 2 seno de x sobre 2. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse 2 seno de x sobre 2 em evidência. Então, vai ficar igual 2 seno de x sobre 2 vezes cosseno x mais o cosseno de 2x até o cosseno de nx. Certo? Bom, mas o que acontece? Acontece que esse cosseno x mais cosseno de 2x, etc., isso daqui é a própria soma que a gente quer, né? Certo? Essa soma, né, que a gente quer. Então, como esse 2 seno de x sobre 2 está multiplicando aqui, o s, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Ou vou dividir dos dois lados por 2 seno x sobre 2. Então, isso aqui vai ficar como? Então, isso aqui vai ficar S igual a o seno de 2n mais 1x sobre 2 menos o seno de x sobre 2, isso tudo sobre 2 vezes o seno de x sobre 2. Tá? Bom, então já determinou, né, uma relação envolvendo apenas xn e o seno. Mas aqui em cima, como é uma diferença entre senos, a gente pode transformar num produto também. Então, usando as relações que a gente já viu, isso aqui vai ficar então como? Isso aqui então vai ficar 2 vezes o seno. Então aqui vai ficar esse menos esse sobre 2. Então, esse menos esse vai me dar o quê? Esse x vai embora, né? Se 1 vezes x é x, então esse menos esse cancela. Então vai ficar 2nx sobre 2, que dá n vezes x. Então aí a soma deu, a diferença deu n vezes x. Como é a diferença dividido por 2, então aqui vai ficar o quê? N vezes x sobre 2. Certo? Vezes quem? O cosseno de... A soma desses dois vai dar quanto? A soma desses dois vai dar 2n mais 1 dá 2n mais 2. Dividido por 2 dá n mais 1 vezes x. Então, como é a soma dividido por 2, então isso aqui vai ficar n mais 1 x dividido por 2. Tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre 2 seno de x sobre 2. Bom, e aí? E aí que simplifica esse 2 com esse 2. E aí então eu tenho o quê? Tem então que a nossa soma, essa soma de cossenos com essa característica, né, cai nessa razão. Tá? Só um comentário, né? De fato isso só ocorre para valores de x tais que o seno de x sobre 2 não seja zero. É uma coisa que tem, né, o valor de x ele tem essa restrição, né? O seno de x sobre 2 não pode ser zero. Certo? Mas tirando isso, a gente reescreveu essa soma de vários cossenos, né, numa razão aqui envolvendo apenas o produto. Tá certo? Bom, então, dessa maneira aí a gente matou a nossa questão e assim a gente encerra a nossa aula de hoje.